Quer saber o que ninguém te conta sobre a liberdade financeira no empreendedorismo feminino? Não é sobre ganhar mais, é sobre não pedir permissão. Muitos de nós, e eu me incluo nessa lista aí, pensa que a liberdade financeira é ganhar muito dinheiro, é você simplesmente poder escolher sem ficar pensando no bolso. Mas a verdade não é essa. A verdade é que essa liberdade financeira que a gente pensa é a gente fazer tudo sem pedir permissão para ninguém. Se você quiser viajar hoje, você é CLT, você precisa programar férias, fazer todo um planejamento aí que envolve não só dinheiro, né? Não é só ganhar muito dinheiro que você vai, você tem que ainda pedir permissão. Então, a liberdade financeira, ela está muito atrelada ali à liberdade geográfica, eu vou falar sobre isso também. Mas, mesmo que não tenha ganhado a votação lá nos stories do Instagram, mas é uma coisa que precisa realmente ser dita, né? A gente precisa acordar nesses pontos que eu vou falar, esses pontos chaves, e isso faz muita diferença pra gente, em muitos sentidos, quando você percebe tudo isso que eu vou falar pra você agora. Eu estou fazendo esse vídeo novamente sem roteiro, tenho minhas anotações aqui para poder seguir, e eu espero que ele faça tanto sentido para você quanto fez para mim pensar tudo isso de acordo com tudo que eu tenho estudado, porque isso tudo que eu vou falar agora são não só vozes da minha cabeça, mas é fruto de muito estudo que eu tenho feito em todos os sentidos, como uma evolução profissional e pessoal mesmo minha. E para mim é um prazer poder compartilhar isso com todas vocês. Quando chegou a minha vez de empreender, era muito difícil. Não que hoje não seja, mas é uma coisa que, assim, eu comecei no empreendedorismo, abri uma loja. Eu tinha uma loja física, chamava Big Johnny. Era uma loja de pesca. Meu marido é pescador, me encantou esse mundo da pesca, e quando eu saí do meu emprego em São Paulo, nós abrimos uma loja de pesca aqui na Praia Grande, onde eu moro. E a loja começou assim, era acho que 18 de março, em seguida pandemia. Quando veio a pandemia, foi aquele balde de água fria, eu estava engatinhando no empreendedorismo. Eu gerenciava algumas lojas, mais parte de RH, parte de administrativo. Deixa eu silenciar o computador aqui. Só que a administração geral, assim, de uma loja, de um empreendedorismo, é muito mais que o que eu fazia. Eu achava que eu era super capaz de dar conta de tudo. E por um tempo eu fui. Só que aí, com a pandemia, eu tive que reinventar muita coisa, tive que estudar outras coisas, e aí fiz algumas escolhas erradas, a gente foi aprimorando aqui, até que por fim decidimos fechar a loja. Claro que veio um prejuízo muito grande, e isso tudo faz parte, né, do nosso crescimento profissional. Eu desisti de empreender? Não. Eu me aprimorei em outras técnicas, fui para outras áreas, e desde essa época eu já fazia crochê. Eu sempre amei fazer crochê, o crochê salvou a minha vida de uma depressão, assim, de uma situação pessoal que eu falo que eu vou ser eternamente grata ao crochê. Mas o crochê não pagava minhas contas. Não pagava. Mesmo depois da loja, eu mergulhei de cabeça no Mercado Livre, fazia as vendas no Mercado Livre, era muito bom, até que eu engravidei, e carregar peso, ficar andando de um lado para o outro com caixa, não funcionava mais, e eu acabei parando com o Mercado Livre. Depois disso, eu mergulhei a fundo no crochê. Fiz algumas mentorias que não foram boas para mim, foi muita decepção, e por isso que eu sou muito contra essa coisa de uma crocheteira, uma artesã que tem até sucesso vendendo ali os seus padrões hoje, como design de receita, falar que vai te ensinar a vender amigurumi. Porque a experiência dela, o sucesso dela ali é com venda de receita para artesã, é uma comunicação diferente. E tudo isso acaba iludindo nós artesãs nesse meio. Então eu sou completamente contra uma pessoa que não é da área querer te ensinar uma área. Quando eu terminei o colegial, eu entrei na faculdade, eu fiz publicidade, estou terminando a faculdade de marketing agora, termino esse ano, e eu faço especializações, estudo diariamente sobre esse assunto, porque eu percebi que isso é a chave de qualquer negócio. É isso que vai fazer a diferença.
É a última verba a ser cortada numa situação de risco, porque sem a propaganda o negócio não vai para frente. Precisa de propaganda, precisa de divulgação para ter vendas. Então, é com base nisso que eu decidi mergulhar a fundo nessa área da comunicação. E quando eu estava lá fazendo crochê, eu percebi que eu não era tão rápida crochetando quanto eu precisava ser para fazer a quantidade de peças que eu precisava fazer para ter a liberdade financeira pensando em ganhar mais. Eu não conseguia escalar vendas de jeito, maneira com o crochê. Por quê? Eu sou uma só. Eu sendo uma só, meu tempo de produção, mesmo que na época eu estava grávida, e eu tinha um dia inteiro livre aqui, só coisas de casa, a casa estava em obra ainda na época, então era uma coisa meio eu avulsa aqui o dia inteiro em casa e eu fazia crochê quase o dia inteiro. Eu ainda não produzia peças rápido o suficiente para eu poder escalar as minhas vendas. E isso é realmente muito preocupante, imagino que seja a situação de muitas pessoas, conseguir escalar as vendas, porque às vezes você até tem um volume de encomendas, mas esse volume de encomendas, a produção cabe dentro do seu dia, dentro da sua realidade, mas não te traz volume financeiro. E isso é um problema. O que eu comecei a pensar? Em formas realmente de eu escalar essas vendas. Como que a gente vê a maioria das pessoas fazendo essa escala de vendas? As artesãs vendendo padrões. Elas param, a maioria das vezes, de aceitar encomendas, ou o que elas aceitam de encomendas, elas criam padrões novos e passam a vender padrões também. Não é o meu caso. Eu não sou uma criadora de receitas. Eu criei, na verdade, a receita de uma boneca, mas eu levei uns 2 meses para conseguir concluir a boneca em si. Eu simplesmente falei, isso daqui não vai me dar dinheiro, porque por mais que seja um arquivo ali que eu tenho aqui, nunca vendi esse arquivo, que ele possa escalar as vendas ali, já está pronto, só trabalhei 2 meses e posso vender uma vida inteira. Mas ainda não ia me dar um volume imediato que eu precisava, entendeu? Que eu buscava, na real. Então, eu comecei a perceber que essa liberdade financeira que todo mundo vende não é real. Por quê? A gente não consegue escalar sendo uma só. Então, eu comecei a observar muitos ateliê que vende peça pronta só. Você entra lá no Instagram, num catálogo, num site, é só peça pronta, não tem um rosto na frente, não é uma marca pessoal vendendo. A maioria são ateliês que vendem peças e são milhares, assim, dezenas de crocheteiras, sei lá quantas crocheteiras fazendo e encaminhando para uma pessoa fazer acabamentos e tudo mais. Não era o que eu queria, porque isso ia acabar deixando de ser o feito à mão por mim, entendeu? Ia acabar sendo feito à mão por outra pessoa e não ia ser legal. Por um tempo eu tentei, eu trabalhei com um desses ateliês, fiz um tempo aí de teste, não sei se foi 1, 2 meses. E depois eu percebi que acabava sendo inviável para mim, acabou não dando certo e uma situação meio desconfortável aconteceu. E eu achei melhor não seguir assim. Eu fazia todas as peças, fazia sem acabamento, enviava e a pessoa finalizava a peça. Ela conseguia escalar, mas não era um feito à mão por ela. Tinha, às vezes, você via peças muito diferentes, você percebia que eram sempre as mesmas fotos ali rolando no feed, porque acaba não tendo aquela coisa do você que fez o seu cliente, aquele, claro, carinho do feito à mão, de todas as formas, mas não era o que eu queria para mim, entendeu? E então eu realmente parei para repensar tudo que eu realmente queria para mim. Qual que era o meu tipo de sucesso que eu buscava? E meu tipo de sucesso era simplesmente não me preocupar. Eu não sei o que é o sucesso para você, se é não só não se preocupar, ou é não se preocupar com o dinheiro. Eu só queria paz. Eu não queria problema de prazo de encomenda, eu queria que o crochê voltasse a ser meu hobby, porque essa pressão de escalar, depois minha filha nasceu e, caraca, como que eu faço para produzir horas com um bebezinho? No início, que o bebê mal se mexe, ok, dava certo. Depois, quando ela começou a engatinhar, meu Deus do céu.
era um Deus nos acuda. Eu não dava conta de fazer, depois ela começou a andar, piorou, veio aquela coisa de trabalhar de madrugada, e eu percebi que eu só estava preocupada o tempo inteiro com prazo, entregar peça, e isso tudo podia ser uma falta de planejamento minha, muito provavelmente, mas eu não queria trabalhar de madrugada, e isso para mim era um sucesso, eu ter o meu tempo de trabalho certo. Por um tempo eu até falei que eu queria um chefe, que eu queria simplesmente, eu pedi de ano novo pro universo me dê um chefe, eu quero um chefe, eu quero ser CLT, porque eu não quero me preocupar, eu quero trabalhar, ganhar dinheiro e tá certo ali, entendeu? E por um tempo eu pedi um chefe e graças a Deus não veio, veio outras situações que deu aqui um sentido muito diferente na minha vida. E voltando para a liberdade financeira, porque eu falo muito e acabei falando de mim. Depois que você define o que é sucesso para você, e eu defini o meu sucesso, você precisa de metas a serem alcançadas. Eu ainda estou atingindo as minhas metas, eu ainda não atingi a minha liberdade financeira que eu quero, o meu tipo de sucesso, eu estou caminhando para isso. Mas com as metas definidas, e você diminui as metas para pequenas vitórias e comemore essas vitórias, porque essas comemorações faz total diferença no gás que dá na sua vida. Você consegue chegar lá. Outra coisa que eu anotei aqui, deixa eu pegar minha caneta de volta, eu não sei onde eu coloquei. Outra coisa que eu anotei aqui é sobre o início dá muito trabalho. Muito trabalho. Principalmente se você trabalha sozinha, imagino que você já esteja vendo isso, porque uma empresa não é só produção. Você é aí crocheteira, ou você é uma doceira, seja lá o que for que você faça, você é especialista numa situação, numa coisa, você tem um dom. E aí, de repente, você precisa ampliar a sua visão para marketing, para vendas, para jurídico, para financeiro, para comunicação, para tudo. E aí você vai ter que ser um pouco de noção das outras coisas que você não é especialista, já ajuda. Só que isso começa a demandar tempo seu. E nesse início, você precisa ter isso muito organizado, ter isso na sua mente, estudar muito para a sua empresa realmente funcionar, para você conseguir levar ela para frente com o maior sucesso possível. E depois que você passou desse início, você tem um pouco mais de condições, você automatizar ou delegar funções que realmente não fazem parte ali da sua especialidade. Isso eu falo como marketing, porque o marketing é a minha área e eu sou especialista nessa área. Eu estudo diariamente para ser especialista nisso e trazer soluções para os meus clientes. Mas são clientes que passaram dessa fase do início e chegaram no momento de delegar funções. Eu não sou funcionária deles, eu sou uma parceira deles, porque o meu trabalho é fazer a comunicação deles ser eficiente para trazer contato para eles poderem fechar vendas, entendeu? Então, é a minha área que eles delegam e não se preocupam nesse momento, nesse período. E quando você está preparado para fazer isso e você faz isso, você percebe que, por mais que você esteja pagando e você fala assim, poxa, eu estou no início, eu não estou ganhando tanto, mas eu ainda estou pagando para uma pessoa fazer tal coisa, ou fazer um financeiro, ou seja lá o que for que você estiver delegando, é um tempo que você está cobrando. E você ganhar tempo para você ser especialista onde você é. Se você pudesse produzir mais, se você pudesse planejar mais ali o que você realmente entende de fazer, você ia estar ganhando muito mais do que fazendo uma coisa que você entende meia boca, entende? Então, isso vai fazer total diferença para você. Quando você estiver preparada para automatizar ou delegar, faça, porque isso faz você ganhar tempo. E o que vale mais nesse mundo do que o seu tempo? Se você começa a delegar, faz o planejamento de metas, divide em metas pequenas, e você começa a ganhar tempo para você realmente produzir o que você faz de melhor aí, seja o crochê, ou seja vender roupa, ou seja os seus doces, quanto você ia produzir mais se você não tivesse que parar para pensar num post do Instagram, ou numa edição de vídeo, ou no financeiro da sua empresa, ou num atendimento no WhatsApp que você pode automatizar, entendeu? Então, tem N situações que você consegue tirar da sua lista de tarefa e você só dá uma conferida por cima, para você realmente ser especialista onde você já é e você ganhar tempo nessa questão.
Essa liberdade financeira que a gente fala demanda muito tempo e planejamento para chegar. Mas se você desiste hoje, você tem que recomeçar amanhã. Então não desiste, só bola para frente, tá cansada, descansa. Não desiste, porque faz parte da vida, faz parte do jogo, essa coisa da gente simplesmente acordar num dia e quer jogar tudo pro alto, mas a gente não pode jogar tudo pro alto porque nós somos nós, entendeu? A gente não vai desistir, e assim que é. Eu falei sobre a liberdade geográfica no início, não tem como a gente falar dessa liberdade financeira se não falar dessa liberdade geográfica, porque muitas vezes a gente fala de crochê, que o crochê dá, mas, por exemplo, se você vende no Mercado Livre, você tem essa liberdade geográfica também, se você tem o full, tem N situações que te permitem essa liberdade geográfica, e a gente precisa conversar muito sério sobre o que é essa liberdade geográfica, porque liberdade geográfica, por exemplo, no crochê. Você consegue pegar o crochê, um novelo, sua agulha, uma tesoura e leva para onde você for. Você tem a liberdade de fazer o crochê onde quer que você vá, mas é o que você precisa? Pensa bem, é o que você realmente precisa? Eu vejo amigas minhas ali, artesãs, que vão na natação do filho e estão aqui, ó, costurando. O filho tá ali, ele tá ali nadando, mostrando o melhor dele, e feliz que você tá ali acompanhando, mas você tá acompanhando, você tá aqui, fazendo crochê, entende? Esteja presente nos lugares. Essa liberdade geográfica te serve para você vender para qualquer lugar e fazer de qualquer lugar, mas não o tempo inteiro. Então, repense essa liberdade geográfica, tenha o seu descanso, porque isso vai fazer a sua criatividade fluir. O tédio é muito bom e muito bem-vindo, você vai entender isso mais pra frente. E é isso. Eu acho que eu já falei bastante. Falei muito sobre mim, mas, gente, planejamento. Planejamento é a alma do negócio. E vocês vão entender isso quando vocês colocarem tudo isso no papel, assim. Pequenas metas, uma grande meta dividida em pequenas metas, e você se planeje para chegar até ela. E você vai ver que você não vai se arrepender. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo já deu, ó, quase 20 minutos eu falando sem parar. Preciso ali tomar uma água. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. E eu conto com você para me falar o tema que você quer lá na minha votação do Instagram, combinado? Se você não me segue, corre lá no Instagram para me seguir. Para me seguir, eu sou a Mariana Beth. Beijo!